Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Chegamos aqui para nosso momento juntos sobre o quê? Sintaxe do período simples, momento de iniciar a ideia de sintaxe, da gente conversar um pouquinho mais sobre esse conteúdo que é tão importante, mas ao mesmo tempo é tão problemático para muitos de vocês. E eu sei que realmente é problemático, ainda que nós entendamos que hoje nós temos uma busca muito menor, vamos dizer assim, por cobranças decorebas, a gente consegue pensar uma série de coisas de forma muito mais prática, mas a gente chega para conversar a respeito de uma das coisas que sem dúvida nenhuma, o que causou muitos traumas em muitos de vocês no período que vocês estavam na escola. Então, a gente precisa conversar a respeito de muita coisa. Para começar, a gente precisa lembrar algumas coisas muito importantes. O que significa dizer que a gente vai analisar sintaxe de alguma coisa? O que significa dizer que a gente vai fazer análise sintática? Que a gente vai começar a falar sobre sintaxe do período simples? Significa dizer que a gente vai conversar, e vai conversar de forma muito tranquila, a respeito das funções que os elementos desempenham dentro de cada uma daquelas, né, dos elementos que a gente tem ali, de cada um dos enunciados que a gente tem. Então, a gente começa pensando sempre da seguinte maneira. Basicamente, nós trabalhamos com três grandes áreas dentro da gramática que a gente analisa basicamente. A morfologia, que foi o que a gente acabou agora há pouco, né? A gente tem fonética, claro, mas não é uma cobrança tão vigorosa, digamos assim. Nós temos a morfologia, que foi o último conteúdo que a gente viu, e eu sempre recomendo que vocês emburaquem para a sintaxe depois da morfologia, até porque eu vou fazer muita referência a essa morfologia, eu vou conversar muito sobre morfologia com vocês, e aí a gente precisa ter a compreensão de que, além da morfologia e da sintaxe, a gente vai trabalhar com semântica. São as três grandes áreas. Eu diria para vocês que se a gente pensar interpretação de texto, sintaxe, morfologia e semântica, aí eu tenho 90% a 95% das provas, tem prova inclusive que nem trabalha com fonética. Então, aqui é a hora que a criança chora e a mãe não vê. É a hora em que a gente fala, vai chorar na cama, que é lugar quente, tô brincando, que a gente realmente se preocupa com vocês. Para tudo isso, a gente precisa começar da seguinte maneira, a gente precisa começar imaginando o seguinte, existem, e vocês vão me ver falar o tempo inteiro, sobre enunciados dentro do que nós chamamos de língua portuguesa. Então, o que são enunciados? A gente costuma pensar da seguinte maneira. Há uma relação bastante lógica dentro da linguística que a gente pensa que os sons se juntam para formar sílabas, que se juntam para formar palavras, que se juntam para formar enunciados mais ou menos complexos. Quando a gente está falando de enunciados, a gente está falando literalmente da língua sendo utilizada para sua criação máxima, que é a comunicação, seja ela uma comunicação social, seja ela uma comunicação interna, não importa. A linguagem existe a partir de um princípio comunicativo, e aí essa comunicação pode ser entendida de muitas formas, linguisticamente falando. Beleza. O que a gente precisa entender? A gente precisa entender que quando a gente vai se comunicar, a gente forma enunciados, que aí podem ser classificados como frases, como orações ou como períodos, não tem problema. Mas são enunciados que nós nos utilizamos para que nós possamos estabelecer processos comunicativos. Vocês vão me ver falar muito disso aqui, né? E principalmente quando a gente fala de oração e período. Então a gente precisa começar por aí. Às vezes as coisas parecem um pouco mais fáceis, às vezes as coisas parecem um pouco mais lógicas, e elas realmente são muito lógicas, mas elas é necessário que nós as compreendamos dentro de um processo lógico nosso, da linguagem, da linguística e do estudo dessa linguagem. Tudo bem? Então a gente começa pensando da seguinte forma, vamos lá. Eu começo pensando em frase. A frase, na verdade, é o que nós chamamos de enunciado de sentido completo. Então, ó, enunciado de sentido completo com ou sem verbo. Então, a frase nós vamos compreender como sendo um enunciado de sentido completo com verbo, que é aquilo que nós chamamos de enunciado ou de frase verbal, ou sem verbo. Peraí que ficou faltando um M aqui. Então, a gente apaga esse C e a gente faz
ou sem verbo. Quando nós pensamos em sem verbo, nós estamos falando sobre o quê? Nós estamos falando sobre a nossa relação de quê? De frases nominais. Então, a frase com verbo é verbal, a frase sem verbo é nominal. Então, se eu chego e digo para vocês assim, sejam bem-vindos, eu tenho um enunciado de sentido completo, começo aqui com letra maiúscula e termino com ponto forte, então tenho um enunciado verbal. Se eu chego para vocês aqui e faço uma construção como cuidado com o cão, eu venho aqui e digo cuidado com o cão, faço um enunciado sem verbo e de sentido completo. Então, basicamente, a frase é um enunciado que vai comunicar alguma coisa. Ela, por si só, tem sentido completo, podendo ser composta por verbo ou não. Beleza. Na verdade, nós nos utilizamos muito pouco do conceito de frase, quando o assunto é sintaxe. Por que isso, Wagner? Principalmente porque a sintaxe, ela pressupõe a existência verbal e não pressupõe a existência de um sentido completo. Então, assim, a gente não precisa ter sentido completo para poder fazer análise sintática. A gente não precisa ter sentido completo para poder analisar funções sintáticas. Então, o que a gente faz? A gente normalmente deixa esse sentido da frase aqui um pouquinho de lado, né? Esse conceito da frase um pouquinho de lado, porque ele não é tão engrandecedor assim, vamos dizer. E aí a gente parte para o conceito principal. O nosso conceito principal é esse conceito aqui, ó, que é o que nós chamamos de conceito de oração. O que vem a ser uma oração? Todos esses, frase, oração e período, como eu acabei de dizer para vocês, todos eles são necessariamente, né? Todos eles são necessariamente elementos que vão ficar, vamos dizer assim, elementos que vão ficar construídos, digamos, e claramente digamos isso, construídos dentro de um processo comunicativo. Massa. A oração, por si só, a gente vai trabalhar com a ideia de que ela é necessariamente um enunciado, certo? Vamos construir aqui, ó. Construir sentidos. A oração é um enunciado que contém verbo. Pronto, ó. Enunciado que contém verbo. Teve verbo, é oração. E aí a gente costuma, inclusive, dizer o seguinte, que um verbo corresponde a uma oração. Então, a gente vai pensar assim, ó, para cada verbo, uma oração. Certo? Então, ó, para cada verbo, uma oração. Wagner, então se tiver verbo e tiver sentido completo, eu posso dizer que eu tenho uma oração? Sim. Se tiver verbo e não tiver sentido completo, eu posso dizer que tem uma oração? Sim, também. Quer ver? A ideia de sentido sintático completo, tá? A gente já vai comentar um pouquinho a respeito disso. A gente vai imaginar basicamente isso aqui, ó. Pega comigo aqui. Se eu chego para vocês e digo assim, ó, eu pensei que a vida é boa. Ou se eu chego para vocês e digo assim, nós achamos a vida boa. Já começa a pegar comigo aqui um caminho interessantíssimo que eu vou precisar para daqui a pouco, tá? Eu já vou precisar disso aqui. Daqui a pouquinho eu vou precisar construir com vocês essa relação. Vamos imaginar assim, ó. Nós achamos a vida boa. Você sempre, quando a gente está falando sobre período composto, sempre que a gente está falando sobre análise sintática, qualquer coisa do tipo, você já vai colocar na sua cabeça que sempre começamos pela identificação do verbo. Eu preciso perceber diante de qual enunciado eu estou. Se eu estou diante de uma oração, se eu estou diante de um período, se eu estou diante de uma frase, ou seja, eu preciso encarar aquilo de forma à compreensão. Então a gente começa por onde? Vamos lá. A gente começa por aqui, perdão, ó. Eu tenho o verbo pensar
E tem o verbo ser aqui, ó, do mesmo jeito que tem o verbo achar aqui. Massa. Então eu tenho, ó, eu pensei que a vida é boa, nós achamos a vida boa. Eu percebo que aqui em cima eu tenho um verbo, dois verbos. Se para cada verbo corresponde uma oração, eu posso afirmar para vocês que aqui eu tenho duas orações. Perfeito. Se eu chego para vocês aqui embaixo, identifico um verbo. Então, vou dizer para vocês que tenho uma oração. Perfeito. Então, eu começo sempre pela ideia do verbo, porque o verbo, na realidade, como você vai perceber no caminho comigo aqui, o verbo é o centro da enunciação. Eu construo enunciação a partir do verbo. Eu construo sintaxe somente a partir do verbo. Se não tiver verbo, não tem sintaxe. Se não tiver verbo, eu não consigo fazer esse tipo de análise que a gente vai fazer agora. Então eu começo percebendo isso, é oração. Aí, logicamente, que eu vou partir para um terceiro pensamento que também é muito importante para a gente. Eu venho aqui e percebo a existência de um negocinho chamado período. Então eu tenho lá, ó, frase, oração em período. O que vem a ser o período? Agora é a hora da gente pensar o seguinte. O período nada mais é do que o enunciado com verbo, ou seja, sempre tem uma oração, e sentido completo. Sentido completo. Com início e fim gramaticais. Wagner, como assim com início e fim gramaticais? Vou mostrar para vocês. O que a gente entende por início de um período, início de um enunciado? Sempre letra maiúscula, tá? Tanto é que eu vou passar aqui por um slide em branco para escrever com letra cursiva para você perceber. Entenda que sempre que eu iniciar um período aqui daqui para frente, estou iniciando com letra maiúscula, mesmo que com a letra de forma não pareça tão claramente ter sido construído dessa forma, tá? Então a gente começa pensando assim, início gramatical, letra maiúscula. Fim gramatical, um negocinho que nós chamamos de ponto forte. O que vem a ser ponto forte? Ponto forte nada mais é do que, ó, ponto final, ponto de exclamação e ponto de interrogação. Às vezes, reticências. Como é que a gente vai determinar se reticências é ponto forte ou não? A partir do momento que a gente olha para frente e percebe que se inicia um novo período. As reticências colocam fim a um período sempre que o próximo se inicia com letra maiúscula. Ou então, se é no final daquela sua narrativa, que você coloca reticências no sentido de e o vento levou, né? E ali continua. Então, a gente tem essa relação. Vou começar colocando para vocês aqui coisas simples para a gente perceber. Olha só. Imagina que eu digo o seguinte, ó. Vamos lá. Que eu faça a seguinte construção. O cachorro correu pela rua livremente. Então, eu começo, como você já sabe... Peraí que eu descobri que eu subi aqui um morro. Então, ó, correu pela rua livremente. Certo? Então, olha só. A gente vai pegar aqui e a gente começa por onde eu já disse para vocês. A gente começa pelo verbo. Então, eu localizei que eu tenho um verbo, certo? Eu posso ter enunciado sem verbo. A diferença é que eu não posso fazer muita coisa com eles. Aí eu venho aqui e percebo o seguinte, tenho esse verbo aí. Aí eu vou olhar e vou perceber também que eu tenho o seguinte, ó, uma letra maiúscula aqui e um ponto forte aqui. Se eu tenho um verbo e uma letra maiúscula e um ponto final somente, eu posso afirmar que aqui eu tenho uma oração que constrói um período. Esse período, por ter só uma oração, é chamado de período simples. Perfeito? O período, por ter somente uma oração, é chamado de período simples. Massa.
Super tranquilo. Essa forma, aqui eu estou fazendo muito mais para a gente ir se ambientando em sair daquela ideia que a gente trabalha, né? Assim, quando a gente está trabalhando morfologia, a gente costuma trabalhar as palavras de forma muito estanque, né? As palavras separadamente. Aqui não, aqui agora a gente começa a entrar no campo do enunciado, a gente começa a entrar no campo do texto, né? Então a gente percebe que a gente vai ter relações que são interessantes e relações que vão nos render muita coisa aqui, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto foi esse. Vamos imaginar que eu tenha a seguinte construção aqui com vocês, ó. Se eu chego e falo assim, o Wagner dará aula hoje, então eu percebo mais uma vez que eu vou precisar olhar, tenho ponto forte e tenho letra maiúscula. Então eu venho e vejo quantos verbos eu tenho, ó. Tenho um verbo só, e aí aqui eu posso afirmar que eu tenho uma oração que perfaz um período, nesse caso aqui, mais uma vez, um período simples. Beleza. Pensamos dessa forma, construímos dessa forma, e agora a gente começa a pensar em várias outras coisas, tá? A gente começa a pensar uma série de outros elementos, uma série de outras coisas. Então eu olho para cá e percebo assim, massa. Então eu tenho uma oração, né? Tenho um período simples porque tenho uma oração. Eu consigo ter quantas orações dentro de um período, Wagner? Na realidade, linguisticamente, a gente chega a uma conclusão muito importante. A de que você pode ter uma infinidade de... a gente chama isso de infinitude gramatical. Uma infinitude de construção significa dizer que se você quiser fazer um período com 455 orações, você pode. Se você quiser fazer com 1000 orações, você pode. Por que que a gente não faz isso? Por dois processos. Um processo que é uma limitação de memória, a gente não consegue lembrar de tudo, né? E o segundo ponto que é uma limitação de lógica. Porque quanto mais você aumenta o tamanho do seu período, mais você cobra da sua galera, né, do seu leitor, uma necessidade de interpretação, modifica-se a interpretação. Então a gente tenta fazer sempre períodos um pouco mais curtos. Isso serve inclusive para a produção redacional de vocês. Não adianta nada a gente fazer períodos gigantescos, sendo que esses períodos vão ficar com processos coesivos ruins, com processos de coerência afetados muitas vezes, porque se você faz um período muito longo, a probabilidade de você cair em incoerência em algum momento é muito maior. Porque você tem exatamente esse problema de memória. Ou de ficar repetitivo, então a gente faz períodos menores. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Então, se eu chego e digo para vocês assim, ó, vamos devagar e sempre como eu prometi para vocês. O objetivo aqui é irmos devagar e sempre, tá? Devagar e sempre. Então, o que que vai acontecer? A gente vai começar a nossa vida aqui por essa ideia. Então a gente vai devagarzinho e a gente vai semprezinho, né? A gente vai feliz e contente aqui. Então vamos começar por uma frase simples, uma frase simplinha. Vamos imaginar que eu digo o seguinte, ó. Eu acordei cedo e vim gravar a aula. Subir de novo aqui o nosso morro, tô tranquilo já. Pegou o verbo, acordei, primeiro verbo é o do verbo acordar, segundo verbo, verbo é uma locução, vim gravar. Aqui eu tenho um primeiro parêntese extremamente importante. Que parêntese é esse? Ó, você vai pensar o seguinte, o parêntese que eu tenho para dizer para vocês, deixa eu apagar aqui, que é uma observação que se eu fosse vocês, eu já anotava num canto, deixava salvo na sua cabeça. De alguma forma, ó, a gente vai pensar o seguinte, locução verbal conta como um verbo só, tá? Então, ó, locução verbal conta como um verbo. Beleza. Então, eu tenho um verbo aqui no sentido de tenho dois verbos, mas não vão contar como duas orações, ó. Vai contar como um verbo só. Eu percebo, então, não se preocupe com essa separação ainda, tá? Eu percebo que eu tenho, ó, letra maiúscula,
Espera aí que eu peguei a cor verde errada. Letra maiúscula, ponto final, certo? Eu vou separar essas duas orações aqui, você não precisa se preocupar, tá? Você não precisa se preocupar ainda com isso aqui. Depois eu vou ver isso aqui com vocês com calma. Na primeira oração, eu percebo que eu tenho sentido completo, gramatical, depois a gente conversa sobre isso. Então aqui eu vou perceber que eu tenho uma oração e aqui eu tenho uma oração. Logo, essas duas orações vão construir o que nós chamamos de período composto. Então, constrói-se aqui o que nós chamamos de período composto. Massa. Esse período composto tem análise sintática interna também, mas isso aí eu vou apresentar só depois da análise sintática do período simples, a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso. Eu faço primeiro sintaxe de oração, né, da oração, para depois fazer sintaxe entre orações, tá? Então aqui eu percebo que eu tenho um período composto. Período composto tem que ter no mínimo duas orações. Duas ou mais orações é o que nos interessa. Eu preciso ter no mínimo duas orações. Tudo bem até aqui? Tranquilo até aqui? Mesmo? Posso seguir? Então, sapeca iaiá. Vamos lá. Vou fazer aqui um outro periodinho composto, só para você perceber, se eu dissesse da seguinte maneira, ó. Os alunos me perguntaram para mim. Perguntaram se estou bem hoje. Ninguém me perguntou isso, uma tristeza, né, se estou bem hoje, certo? Então eu venho aqui, ó, dei um pontinho, venho aqui com esse marca-texto, ó, letra maiúscula, ponto final, venho aqui, clico, ó, perguntaram e tenho o verbo estar aqui. Beleza. O que faço? Separo essa oração bem aqui, ó. Depois eu vou conversar com vocês a respeito disso, não se preocupem. O que a gente percebe? A gente percebe que aqui eu tenho um único verbo, então automaticamente terei uma única oração. Beleza? Tem uma única oração. Do outro lado, tenho mais uma oração. Neste caso aqui, eu só coloquei um exemplo de cada, para a gente entender que a gente tem aqui também um período composto, e aí a diferença é que aqui é um período composto coordenado e aqui é um período composto subordinado. Não se preocupe que a gente vai conversar muito a respeito disso daqui para frente. A gente tem muito o que conversar mesmo, tá? Então a gente tem bastante coisa a dialogar aqui. Então o que eu queria que você percebesse primeiro, num primeiro momento? Que você entendesse a dinâmica dos enunciados. Então, pra gente vai contar, por isso que eu nem bato tanto na frase. É raríssimo da gente encontrar qualquer questão que cobre frase de vocês, exatamente porque a gente percebe que a frase não é um elemento tão analisável assim, a gente tem muita dificuldade de analisar a frase, então a gente trabalha essencialmente com período e oração. Massa. Olhei, observei e percebi. Está tudo ok aqui, né? Então tá tudo ok, tá tudo bonitinho aqui, tá tudo construído aqui. Massa. O que a gente precisa perceber? Que quando eu tenho verbo, eu consigo estabelecer relações sintáticas entre os termos. Eu prefiro trabalhar com vocês dessa forma. Por quê? Porque existem algumas funções sintáticas que podem existir independentes do verbo. Contudo, a gente não encontra isso sendo cobrado e utilizado o tempo inteiro. A gente entende o verbo como sendo o centro da enunciação, a gente consegue compreender o verbo como sendo aquele elemento que se coloca centralizado, vamos dizer assim, com relação à análise sintática. Então, coloco o verbo como meu centro. Tudo, então, vai girar em torno dele. Por quê? Porque a característica que esse verbo vai ter é um verbo de estado, ele é um verbo de fenômeno, ele é um verbo de ação. O que ele é? Né? Então, isso tudo tem a ver com o verbo. É o verbo que vai necessariamente buscar o sujeito correto para ele.
Correto em que sentido? Se eu tenho um verbo de ação, eu preciso necessariamente colocar um agente. Ou então fazer uma construção com o sujeito paciente, mas sabendo da existência de um agente. Então, de uma forma mais ampla, o que a gente consegue compreender? De uma forma mais ampla, a gente consegue compreender a noção, veja bem, a gente consegue olhar e compreender a noção de que temos uma necessidade do verbo. A partir dessa necessidade do verbo, a gente consegue construir o quê? Eu olho para essa necessidade do verbo e percebo que, tendo e gerando funções sintáticas, essas funções sintáticas são separadas classicamente de uma forma discutível, que é o que a gente vai ver agora. Segura aí, ó. A gente começa percebendo o seguinte. Eu tenho alguns elementos, né? Eu tenho alguns elementos que estão relacionados diretamente ao que nós chamamos de funções sintáticas. Para resumir a bagaça, eu tenho elementos essenciais ou termos essenciais, tá? Então pode ser elementos ou termos. Os termos essenciais são os mais discutíveis de todos. Porque se coloca como termo essencial o sujeito e o predicado. Eu diria para vocês que quando se fala em sintaxe da oração, a oração só existe se existir. Então, olha só, a oração só existe se existir o verbo. Então, qual é o termo essencial da oração? O verbo. Ou seja, só o predicado é realmente um termo essencial. Até porque eu gero aquilo que a gente chama de quê? Orações sem sujeito. Se eu gero orações sem sujeito, a gente discute essa essencialidade do sujeito. Contudo, o que você vai colocar na sua cabeça? A gramática diz que sujeito e predicado são termos essenciais. Então, eu costumo chamar isso aqui, num primeiro momento, de macro. Então, eu costumo chamar isso aqui, no primeiro momento, de quê? De macro. Então, ó, coloca aqui comigo. A gente pensa em macroestruturas. Certo? Então, eu tenho aqui, ó, o que seriam essas macroestruturas? São as estruturas que vão abarcar outras. O que significa dizer? O sujeito e o predicado são uma separação básica. Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha. Como se eu dissesse isso aqui para vocês, ó. Vamos lá. O cachorro do. O cachorro da professora come ração premium. Certo? Então, imagina esse fato aqui, ó. Primeira coisa que a gente sempre vai fazer é pegar o quê? Tem um verbo só. Você consegue perceber junto comigo que aqui eu tenho, então, o que eu vou chamar de período, o quê? Simples. Então, você consegue perceber que eu tenho um período simples aqui. Certo, manos? Certo, manos. Então, período simples. Vou separar para vocês aqui, ó. Vou começar essa separação, ó. Eu separo bem aqui, ó. E digo para vocês, já já a gente vai trabalhar com isso, que do lado de cá, eu tenho o quê, ó? Um sujeito. E do lado de lá, tenho um predicado. Então, do lado de cá, eu tenho um predicado. Eu tinha um aluno que durante muitos anos chamou o predicado de prejudicado. Acho que ele está certíssimo, é isso mesmo. Então, você percebe que são duas estruturas grandes. Beleza. Duas estruturas grandes chamadas de essenciais. Beleza. Por que macroestruturas? Exatamente porque elas vão abarcar outros elementos. E aí a gente vai perceber o seguinte, além desses termos essenciais, nós temos mais duas classificações de termos. Que duas classificações de termos são essas? Vamos lá, ó. Eu vou ter o que eu chamo de termos integrantes ou elementos integrantes. Bota aqui termos, ó. Termos integrantes. Que vão ser termos que a gente considera como termos, digamos, obrigatórios em determinadas construções. Então, assim,
Se eu tenho um VTD, eu obrigatoriamente preciso de um objeto direto. Se eu tenho um VTI, eu preciso obrigatoriamente de um objeto indireto. Se eu tenho um verbo de ligação, eu vou precisar de um predicativo do sujeito. Então, são termos que estão ali, digamos assim, para complementar sintaticamente outros termos. Isso é muito tenso, tá? Mas ainda assim a gente segue aqui nossa vida. Vamos lá. O que a gente vai ter? Olha só. A gente vai entender que aqui eu tenho... dentro desses termos, os objetos. Então, pega aqui comigo, ó. Vou ter aqui o objeto direto. Vou ter o objeto indireto. Teremos os predicativos, todos eles. Certo? Então, ó, teremos os predicativos. Teremos os complementos nominais. Esses são chamados, então, termos integrantes, porque quando eu faço uma determinada construção, a natureza dessa construção vai exigir a presença de um desses termos. Então, olha para o lado de cá. Quer ver? Vamos lá, ó. Quando eu digo assim para vocês... O cachorro da professora come ração premium. Neste caso em específico aqui, ó, nós vamos entender o seguinte. O verbo comer é um verbo transitivo direto, não desespera, tá? Não desespera porque jazinho eu volto. E jazinho eu trato disso. É um verbo transitivo direto, ok? E se ele é um verbo transitivo direto, ele pede... um objeto direto. Não se preocupe que nós vamos ver isso, inclusive de uma forma um pouco diferente do que você está acostumado, tá? Então, ó, aqui pede um objeto direto. Já vai anotando esses bizu aí, hein? O que a gente vai anotar aqui? O que seria esse objeto direto? Nesse caso, nós temos um verbo de ação prototípico, né? Um verbo de ação com características de ação, e nesse tipo de verbo, o que a gente percebe? Você vai ter alguém sofrendo essa ação. Sempre que você tem um verbo de ação, já bota aqui na tua cabeça, tu tem que ter no mínimo alguém praticando. E muito comum que você tenha alguém praticando e alguém sofrendo, tá? Quem sofre, neste caso aqui, é a ração, é a comida, a ração, né? Então, ração premium, olha só que doideira, completa sintaticamente o sentido de comer. Então, vai ser classificada como objeto direto, que é o tal do OD aqui de cima, ó. Então, perceba que esse termo, que é um termo integrante, fica dentro de um termo maior, que é o predicado. Beleza, entendemos até aqui. Não se preocupe que nós vamos falar sobre cada um desses termos separadamente. A gente analisa, a gente vai fazer diferença entre um e outro, a gente vai analisar muito, a gente vai ver muito exemplo, a gente vai tentar abarcar tudo aquilo que a gente sabe que pode ser cobrado de vocês, tá? O que mais que a gente vai ter, então? Fechou aqui? Fechou. A gente tem um último tipo de termo, que é o quê? Os termos chamados de acessórios, que seriam termos considerados como termos dispensáveis. Concordo? Não, mas aí você vai me ver não concordando com muita coisa. Mas seriam termos que não seriam essenciais à gramática. Eles são muito mais modalizadores semânticos, e aí faz certo sentido, do que elementos ligados à gramática. Beleza. Tem muita discussão possível a respeito disso, tem muita discussão possível mesmo a respeito disso, mas não vou entrar com vocês aqui porque o nosso objetivo é outro, né? O que vai acontecer? Termos acessórios. Quais são os termos acessórios? Olha só. Eu vou ter aqui como termos acessórios o adjunto, meu cachorro, adnominal. Eu tenho um cachorro chamado adnominal. Vou ter o outro tipo de adjunto, né? Que aí ajuda inclusive nessa discussão. Adjunto adverbial. Vou ter o que mais? Os apostos. E vou ter ainda um elemento que é um outro cachorro meu, que é sintaticamente desprezível, vamos dizer assim, que é o que nós chamamos de vocativo. Então, olha só. Espera aí que eu vou subir esse vocativo aqui. Ficar ativo. Então, deixa eu tirar esse apostos aqui. Então, aqui, ó. Vocativo. Minha mulher fala vocativo, porque ela é goiana.
É engraçadíssimo, inclusive, muito bonitinho. Eu sou suspeito, né? Então, olha só o que acontece, eu tenho ali o vocativo. Beleza. Esses termos, eles pertencerão sempre a termos mais amplos, sejam eles integrantes, sejam eles essenciais. É lógico que, olha só que doideira, né? Assim, quando você para pensar, se pertence a um termo integrante, automaticamente pertencerá a um termo essencial. Porque é como se você tivesse opções macrológicas, né? Assim, você sai do maior e vai diminuindo. Então é mais ou menos pensar o seguinte, o termo acessório sempre vai estar pendurado em outro termo. O termo integrante sempre vai estar pendurado em outro termo, por quê? Para ele existir é necessário que um daqueles essenciais tenha carregado ele. Tudo bem? Então a gente sempre vai crescendo. Olha só o que acontece aqui para a gente encerrar esse bloquinho. A gente vai pensar o seguinte, massa. Você vai olhar e você vai perceber o seguinte. Esse da professora, aqui ó, que é minha esposa, inclusive, a gente tá falando aqui de um outro cachorro nosso, o Cascavel, e esse Premium, são elementos que fazem o quê? São elementos que você consegue perceber claramente, não precisa de mim, vocês conseguem perceber isso claramente, tá? Esse da professora está modificando claramente cachorro. Premium está modificando claramente ração, né? Então, olha só, um modifica cachorro e o outro modifica ração. Então, eu tenho aqui, ó, essa criatura é um adnominal, essa criatura é um adnominal. São termos considerados termos acessórios. Não se preocupem, volto a dizer, nós vamos ter tempo de sobra para analisar todos esses elementos. A gente vai analisar todos eles, tá? E aí, pormenorizado, a gente vai olhar. Vou botar mais um exemplinho só para você ver aqui mais dois terminhos? Vamos ver o seguinte, ó. Se eu dissesse assim, vamos pegar aqui a mesma cor ali de cima, ó. Machado de Assis é um nome composto, tá, gente? Autor da literatura, morreu feliz em 1908, ano de cometa. Nem é, tá? Cometa foi 1904, que foi o Harley. Por que eu sei isso? Porque é o ano de nascimento do Carlos Drummond de Andrade. E eu não sei por que minha cabeça faz essa associação, porque em algum lugar, lendo isso, lendo sobre a vida, né, a biografia do Drummond, eu sei que ele nasce em 1904, por conta da biografia, e na biografia dizia que era o ano do Harley. Então isso ficou na minha cabeça, tá? Mas vamos dar uma olhada, ó. O que a gente vai ter? Primeira coisa que a gente faz, você já está acostumado, nós pegamos quem? Nós separamos aqui o verbo, ó. Peguei o verbo, purucutuco aqui, massa. Venho aqui e já penso o seguinte, só para você entender o que a gente vai fazer aqui. Separei aqui, do lado de cá eu tenho quem? Do lado de cá eu tenho o sujeito, certo? Você já vai começar a pensar comigo o seguinte, essa criatura aqui, ó, Machado de Assis, até antes dessa vírgula, é o que nós chamamos de núcleo do sujeito. Esse autor da literatura, que eu vou até marcá-lo de amarelo, é o que nós chamamos de aposto explicativo. Então, ó, autor da literatura, não se preocupe que a gente falará de tudo isso, é um aposto. Eu aposto que é um aposto. Então, aqui, ó, é um... Eu sempre faço essa piadinha péssima. É um aposto e a gente não precisa classificá-lo como explicativo. Beleza. Aí eu venho para cá, então eu já entendi o seguinte, ó. O meu sujeito, necessariamente você sabe disso, é um termo classificado como termo ou elemento essencial. Massa. Do outro lado ali, a gente já vai ter quem, ó? Empolguei, gente. A gente já vai ter o predicado aqui, ó. Esse predicado, que também é um termo essencial. Perfeito. Aí, começa a minha primeira dica, o primeiro bizu do dia. Como é que eu identifico quem é o predicado? Não se preocupe que o sujeito a gente vai entrar daqui a pouco. Como é que eu identifico, Wagner, quem é o predicado? Tira o sujeito. Tudo o que sobrou é predicado.
é a melhor forma. O verbo sempre estará dentro do predicado. O verbo sempre estará dentro do predicado, tá? Tirou o sujeito, o que sobra é predicado. Perfeito. Aí eu venho aqui e percebo isso. Eu venho aqui e também percebo uma outra coisa interessante. Morreu é um verbo intransitivo. Perfeito, aqui ó. Verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. Só que olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. A gente vai ter o quê? 2 elementos aqui, ó. Peraí. Esse primeiro elemento, feliz. E vou ter 2 elementos que são em 1908 e ano de cometa. O que a gente vai ter aqui, ó? Vou classificar para vocês só por classificar mesmo, mas é basicamente o seguinte. Feliz é um predicativo do sujeito. Automaticamente ele é integrante. Os outros 2, esse aqui é um adjunto adverbial. É acessório. E aqui outro aposto, que também será acessório. E é isso. Aqui a gente consegue compreender, lógico, num princípio de explicação mesmo básico, né? Assim, a gente está falando sobre explicação básica aqui nesse momento. A gente está analisando, a gente está saindo da morfologia depois de uma enxurrada, vamos dizer assim, de assuntos, e é uma enxurrada bem grande de assuntos mesmo, né? Que é o quê? Essa enxurrada, ela traz pra gente uma construção, que é uma construção de quê? De vamos colocar as coisas, os pingos nos is, vamos entender tudo tranquilamente para que a gente possa seguir em frente. Tudo bem, deu para entender até aqui, massa mesmo, posso seguir em frente. Vou encerrar esse bloco aqui, vou fazer uma interrupção abrupta e a gente já volta. Segura aí.